cânon do Novo Testamento? Vamos começar entendendo que, por motivos óbvios, os judeus, como está ali, eles não aceitaram, né, os livros do Novo Testamento como canônicos. Então, se no Antigo Testamento nós podemos dizer assim, olha, a Bíblia judaica, a Bíblia dos judeus é o que nós temos no nosso Antigo Testamento. E igualzinho, conteúdo, todos os livros, pode ser não, tem a separação de livros diferente, no caso da estrutura, da organização da ordem, mas o conteúdo está todo ali. E os mesmos livros que tem na Bíblia judaica, tem no nosso Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, não, eles não aceitam isso. Eles não aceitaram nem Jesus como o Messias, como que eles iriam aceitar os livros do Novo Testamento como inspirados? Então isso não, esse paralelo a gente não vai ter para o Novo Testamento. Tá? Mas, felizmente, entretanto, nós não precisamos falar de um cânon protestante e de um cânon católico romano. Era para botar católico romano ali, só coloquei católico. Eu não gosto muito de dar essa palavra para eles, não. Essa palavra é para a gente. Mas, enfim. Nós não precisamos falar de um cânon protestante e de um cânon católico romano do Novo Testamento. Visto que todos os ramos do cristianismo, incluindo a Igreja Oriental, aceita exatamente os mesmos 27 livros como nós temos em nossas Bíblias, no Novo Testamento. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. É claro, entretanto, e esse é um outro ponto importante que nós precisamos considerar, que na história, a igreja durante a história, a gente não pode esperar que todos os 27 livros, como nós temos completos ali no Novo Testamento, viesse imediatamente, simultaneamente, a ser reconhecido como inspirado por todas as igrejas, logo quando foram escritos. Por quê? Porque, primeiro, os livros precisavam alcançar um número grande de igrejas. Naquela época, a época do Novo Testamento, depois da expansão do Evangelho, a gente vai ver igreja na Europa, chegando no território da Europa, igreja na Ásia, igreja no norte da África. Então, até alcançar todos esses povos, levou um tempo. Nós vamos ver a data de escrita, o intervalo de escrita dos livros. Por exemplo, Gálatas, um dos primeiros livros a ser escrito, logo ali por volta de 55, 61 depois de Cristo. E Apocalipse, o último, provavelmente de 85 a 95 depois de Cristo. Então é um intervalo aí de mais ou menos uns 50 anos da data de Gálatas, da escrita de Gálatas, 40, 50 anos, até Apocalipse. Então, à medida que esses livros foram sendo escritos e foram sendo absorvidos pela igreja, eles foram sendo reconhecidos. Mas não podemos esperar que todo o cânon ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo minuto, fosse reconhecido, até porque isso não tinha condições. Um outro fator interessante é a importância e volume do livro também. Isso impactava, e nós vamos ver com mais detalhes. E o que eu quero dizer com importância e volume do livro? É natural esperar que, por exemplo, cartas menores, como Judas, as duas últimas cartas de João, fossem bem menos mencionadas do que os evangelhos, do que Romanos, do que as cartas de Paulo nos documentos antigos. Eram fragmentos pequenos, eram cartas mais pessoais. Então, quando você vai estudar os manuscritos, os escritores do passado, os pais da igreja que iam citando os textos bíblicos, você tem menos menções a Judas, a 2ª e 3ª João, por exemplo, e porque elas são menores, elas são pequenininhas, são pequenos textos. E isso dificultava também a difusão dessas cartas. Isso tudo, irmãos, para dizer que os livros do Novo Testamento, apesar de nós termos um cânon do Novo Testamento igual da Igreja Oriental, da Igreja Católica Romana, por exemplo, eles não foram aceitos assim. Eles tiveram um processo até chegar lá. E é isso que nós vamos observar no dia de hoje. Tudo bem? Estamos entendendo? Sim? Seu acompanhamento? Ok. Também nós precisamos observar, nesse início da aula, que havia outros livros cristãos antigos que foram escritos no mesmo período dos livros do Novo Testamento. Existiram evangelhos, vários. E nós vamos ver hoje aqui. Existiram várias cartas
vários Atos dos Apóstolos, vários Apocalipses. Alguns desses livros foram escritos por crentes piedosos do primeiro e do segundo século. Outros eram indevidamente atribuídos aos apóstolos ou aos seus contemporâneos. Tinha autoria duvidosa. Mas muitos foram escritos junto com os livros do Novo Testamento. E aí você fala, ué, pastor Jonatas, mas se muitos foram escritos, como que a gente diferencia o que é de uma coisa e o que é outra? É exatamente por isso que a gente está aqui. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, que eu vou retomar esse exemplo no final. Tinha um livro que era muito utilizado na igreja primitiva, que era o Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas, ele não é um livro canônico. Ele não está no cânon, só que a igreja utilizava esse livro como um material devocional, um material de instrução ali para o povo, da mesma forma que o Didaquê, que era uma espécie de discipulado ali, de instrução nas doutrinas bíblicas. Então a igreja primitiva utilizava esse material, só que esse material não é canônico. Então esses são dois exemplos, por exemplo, de livros escritos por cristãos piedosos, por pessoas que estavam ali no meio da igreja, mas que não entraram no cânon, apesar de ser um material. Você vai ver outros livros também, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um relato da vida e da obra de Jesus, supostamente escrito por Tomé, mas que a igreja rejeitou. A igreja rejeitou esse livro como canônico, como inspirado. Por quê? Porque duvidou da autoria, duvidou do ensino que ali era contido, duvidou de todas essas coisas. E isso não foi atribuído ao cânon. Mas tinha muita coisa. Tinha muita coisa. E a igreja estava avaliando e lidando com todo este material. Todo este material. É por isso que a igreja precisou, né, de um tempo para avaliar os livros. Porque tinha muita coisa, gente. Tinha muita coisa. O período do Novo Testamento já é um período da história onde as coisas já estão mais atualizadas, a difusão do conhecimento também era maior, né? E tinha muito material chegando. A igreja precisou avaliar isso com bastante sabedoria. Isso tudo, essa avaliação, né, toda, essa distinção, discernimento sobre os livros do Novo Testamento, tudo isso, entretanto, ocorreu de um modo surpreendentemente rápido. De maneira que, antes que 100 anos se passassem, praticamente todos os livros do Novo Testamento já eram conhecidos, reunidos, reverenciados e tidos como autoritativos, conforme atestam as evidências históricas existentes. Então, pensa aí na história. Ó. Ano zero. Ano zero. Aí Jesus vive quantos anos? 33, né? Então, até 33... Tá, do ano ali, ano 0 até 33. Depois do ano 33, aí o que está dizendo ali, até o ano 100, até 99, 100, 101, todos os livros praticamente já eram tidos como autoritativos por parte da igreja. É muito rápido. É muito rápido isso. É muito rápido. Talvez você está falando, nossa, como assim? É muito rápido. Mas nessa época, é muito rápido. É muito rápido. E esses livros, todos esses livros do Novo Testamento, eles possuem evidências históricas que nos demonstram isso, e a gente vai ver algumas delas aqui hoje. Tudo bem? Sim? Pessoal do fundão, tá tudo bem aí? Valeu, pessoal do fundão. Nem fala que estamos os filhos, né? Cansa muito. Então só, valeu, pastor. Um dia eu chego lá, glória a Deus. Aleluia. Mas de onde que surgiu a ideia de cânon para o Novo Testamento? Você já pensou nisso, antes da gente entrar nos critérios? Durante o primeiro século, o século I, os livros apostólicos eles já desfrutavam de reconhecida autoridade pela igreja. Como eu acabei de dizer aqui, até o ano 100, praticamente todos os livros eles já eram reconhecidos por parte da igreja. Mas foi somente no século II, ou seja, a partir ali de 101 até 200, que precisou-se, ouviu-se a necessidade de um cânon do Novo Testamento. A primeira geração de cristãos começou a morrer, a segunda geração de cristãos começou a morrer, e como é que fica a igreja? Né? Como é que a igreja vai se defender das heresias? Como é que a igreja vai ter uma regra de fé e prática? Precisamos dos livros verdadeiros, precisamos dos livros realmente inspirados sobre a vida, sobre a obra de Cristo, sobre o ministério
que Cristo deixou seus apóstolos para a igreja. Então, nós sabemos que ainda no século I, muitos dos escritos apostólicos já eram considerados normativos, estou falando isso aqui repetindo, e sabemos também que só no final do século IV é que o cânon, como nós temos hoje, foi definitivamente reconhecido. Mas foi no segundo século que se começou a formar a ideia de um cânon, de que nós precisamos de um cânon. Olha só o que esse teólogo, o F.F. Bruce, ele diz: os primeiros passos no sentido da formação de um cânon de livros cristãos, havidos como dotados de autoridade, dignos de figurar ao lado do cânon do Antigo Testamento, a Bíblia do Senhor Jesus e seus apóstolos, parecem haver sido tomados por volta do começo do segundo século, época em que há evidência da circulação de duas coleções de livros cristãos na igreja. Os motivos, no segundo século, para essa formação do cânon, para essa necessidade que o povo de Deus, os crentes, a igreja viu de ter um cânon, era que eles precisavam de uma norma para as discussões teológicas. Onde que a gente vai medir? Para onde que a gente vai olhar? Qual vai ser a nossa base de autoridade? Eles precisavam de uma regra de fé e prática. E estava havendo também naquela época uma... Como é que eu vou dizer isso aqui? Uma corrupção por parte de algumas pessoas que estavam se levantando para dizer e para formar um cânon deles do Novo Testamento. Uma dessas pessoas era Marcião. Marcião, que é um cara muito mau caráter, por aí da história da igreja, ele se levantou para formar um cânon do Novo Testamento. Então ele excluiu tudo que tinha de judaico, tudo que tinha de cultura judaica, segundo ele, dos livros, e ele formou um cânon dele. Ele tirou Gálatas, ele tirou outros livros da Bíblia, e ele jogou lá, fez um compilado e disse: esse aqui é o cânon do Novo Testamento. Então, por conta do cânon de Marcião, essa lista de livros que ele compôs, o F.F. Bruce fala de duas listas, Tem uma outra que é o Fragmento Muratoriano, que também é uma lista que estava circulando nessa época do segundo século, de livros que seriam inspirados. Então a igreja precisou responder. Aí ele falou: olha, eles estão levantando uma lista que não é a correta. Então, qual que é a correta? Então, por conta de tudo isso, essa ideia de cânon, ela foi gerada, essa ideia de cânon, ela foi trazida para a igreja, e a igreja falou: não, nós precisamos discernir, avaliar, para termos aquilo que é a verdade. Então, a ideia de cânon está ali no segundo século, apesar de no primeiro já ter a maioria dos livros reconhecidos pela igreja, e só no quarto, como a gente vai ver, isso foi reconhecido definitivamente, como nós temos hoje, como nós temos aqui em nossas Bíblias. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim ou mais ou menos? Sim, então tá bom. Quais foram os critérios? Porque você vai falar: tudo bem, pastor Jonatas, estou entendendo a ideia de cânon, estou entendendo a ideia que a igreja precisou avaliar os livros, precisou discernir os livros, mas como? Quais critérios foram utilizados? Como é que esses livros eles foram colocados na Bíblia como nós temos hoje? Por que nós temos esses livros? Então, vamos aos critérios de canonicidade do Novo Testamento. Primeira e principal questão aqui para nós. A principal questão teológica em relação ao cânon do Novo Testamento diz respeito aos critérios ou ao critério que determina a canonicidade. Por que esses 27 livros, como eu acabei de indagar aqui, e apenas estes são incluídos em nossas Bíblias? E a resposta encontra-se, em última instância, na doutrina da inspiração. São canônicos os livros que foram inspirados por Deus. Vocês lembram que a gente viu isso na semana passada? E eu falei que essa era a principal pedra do edifício, sem ela nós não podemos continuar? Quais são os livros que devem entrar na Bíblia? Os livros que foram inspirados, essa é a resposta. Os livros que foram inspirados. Se Deus inspirou o livro, ele precisa entrar. É assim. E aí vem a próxima pergunta, E como eu vou saber quais livros são inspirados? Sempre tem essa próxima pergunta.
Mas como, né, foi reconhecida a inspiração desses livros? Quais critérios levaram a igreja a aceitar os 27 livros e apenas esses como inspirados e, consequentemente, canônicos? Vamos a esses critérios, então. Olha o primeiro lá, está bem no título. Testemunho interno do Espírito Santo. Testemunho interno do Espírito Santo. Testemunho do Espírito Santo. Né? O critério essencial, esse aqui é o primeiro e o maior que a gente vai explorar hoje. O critério essencial é o mesmo que levou no reconhecimento lá do Antigo Testamento, que é o testemunho interno do Espírito Santo na igreja como um todo, né? No povo dele, no povo do Senhor. Então, é certo, como já foi mencionado, que crentes individuais podem falhar em determinada época, né? Crente pode falhar em épocas de transição, pode reconhecer livros que, em algum momento ali, eles não foram bem discernidos e considerados canônicos, mas esse continua sendo um dos critérios mais importantes. O testemunho do Espírito Santo no coração do seu povo, em testificando, em confirmando que um livro é realmente dado por Deus, aquele ensino é correto e aquilo muda vidas, aquilo transforma pessoas. Então, mesmo que um ou dois ou três ou vários crentes na história da igreja, em certos momentos, principalmente em épocas de transição, tá, tiveram dificuldade com um certo livro ou com outro, existia mais pessoas que estariam confirmando, que estariam avaliando, que estariam também trazendo discernimento por isso. E é por isso que esse é um critério tão importante. Não obstante, o testemunho da igreja como corpo, isso aqui é muito importante, como corpo de Cristo, como corpo vivo de Cristo, não como uma instituição ou um indivíduo isoladamente, é o critério principal de verificação. Isso também é importante, essa palavra. Critério de verificação da canonicidade das Escrituras. Como eu disse na semana passada, um princípio protestante reformado essencial de cânon é que quem é que forma a igreja? Quem é? É a palavra de Deus e não o contrário. Não é a igreja que forma a palavra de Deus, ou a igreja que cria. Não, é a palavra de Deus, a Escritura, como palavra viva do próprio Deus, que atua no coração dos que creem e assim os reúne, os transforma e os une junta como povo de Deus. E essa igreja transformada, cheia do Espírito Santo, agora discerne o que é voz de Deus e o que não é. Tá? Ela discerne, ela avalia, ela busca sabedoria para compreender aquilo que Deus deu à igreja e aquilo que Deus não deu à igreja. Então é por isso que é um critério de verificação e não de criação. Quem criou o cânon? O Espírito Santo. Quem criou a Bíblia? O Espírito Santo de Deus, através de homens inspirados, como nós temos aprendido. Tá? E a igreja avalia tudo isso. Isso não significa dizer, então, né, que seja a igreja quem tenha determinado o cânon. Quem determinou o cânon foi o Espírito Santo que o inspirou. A igreja apenas o reconheceu, o discerniu pela iluminação do próprio Espírito Santo que habita nos seus membros individuais. Então, esse foi o processo. Esse foi o processo. Mas, continuando aqui, nesse testemunho interno do Espírito Santo nos seus filhos e durante, né, a história, eu coloquei que as evidências que nós temos para um cânon do Novo Testamento, um reconhecido cânon do Novo Testamento, são abundantes. Quais delas eu quero mencionar aqui para a sua edificação? Vamos à primeira delas. Logo no final do primeiro século e início do segundo, até mais ou menos 120 depois de Cristo, boa parte do Novo Testamento já era conhecida, citada, está ali? Tá. Citada e reverenciada como autoritativa pelos primeiros escritos cristãos que chegaram até nós. Quais exemplos nós temos? Coloquei alguns ali. Nós temos a Carta de Clemente de Roma aos Coríntios, escrita por volta de 95 depois de Cristo. Nós temos as cartas de Inácio de Antioquia da Síria, o bispo que morreu martirizado em Roma entre 98 e 117. Nós temos a Epístola aos Filipenses de Policarpo, que foi um discípulo de João que morreu martirizado, escrita pouco antes do martírio de Inácio de Antioquia.
Não sei se eu coloquei ali, não coloquei. Apenas as cartas, né, de João, a segunda e a terceira, e a de Judas não são mencionadas nesses escritos que eu estou dando exemplo aqui. Obviamente não foi porque elas não eram inspiradas, mas é aquilo que eu falei da importância e volume das cartas. Elas eram pequenininhas, consideradas muito pessoais, e tem poucas citações delas no primeiro século. Depois a gente vai ver a citação delas em outros escritos, e a igreja também reconhecendo isso. Na metade do segundo e terceiro século, quando já há mais abundância de escritos preservados, todos os livros do Novo Testamento são citados por algum teólogo, por algum pai da igreja, por algum escritor cristão, historiador do passado. E todos, de modo geral, reconhecidos como autoritativos, embora a canonicidade de alguns livros seja colocada em dúvida. Isso aqui é muito interessante, a gente vai ver depois. A canonicidade de alguns livros foram colocados em dúvida. A gente vai ver quais deles e por quê. Embora a canonicidade seja colocada em dúvida por um ou outro autor antigo. Mas o testemunho e as evidências que nós temos é dessa ampla gama de citações. Eu coloquei algumas dessas aqui. Essas citações a essas pessoas estão no nosso material e você deve consultar lá depois. Como a irmã Tatiana, lê umas 7 vezes, mais ou menos, para entender. Gravar na mente. E você vai ter um bom estudo nesse sentido. Exemplos das dúvidas. E depois eu falo de cada livro que foi colocado em dúvida. Aqui só para citar alguns exemplos. Orígenes de Alexandria, Eusébio de Cesareia, que seguiu Orígenes também, colocaram em dúvidas Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago, Judas. Falaram, a gente acha que esses livros aí não são inspirados não e tal. E aí precisou vir outras pessoas para escrever, para justificar, para argumentar, outro testemunho da igreja para colocar tudo isso na balança e ver realmente aquilo que seria correto ou não. Nesse período, o assunto da canonicidade dos livros foi debatido e defendido, tendo em vista as posições heréticas, como eu já mencionei aqui, como, por exemplo, a de Marcião e outros representantes do gnosticismo. O gnosticismo era uma corrente de pensamento que estava muito influente naquela época, e aí, às vezes, o cara chegava e falava assim, não, esse livro aqui, Romanos, não. Essa parte aqui não está boa, não. Vamos tirar. E aí faz uma lista de livros que para ele era canônico. Outros, não, esse livro aqui, Colossenses, batendo aqui nos gnósticos, não. A gente vai ter que tirar isso aqui. E aí tinha vários desses representantes. A igreja precisou lutar contra todas essas heresias, contra todos esses problemas, para ir permanecendo e brigando mesmo pelo cânon das Escrituras. Em 367, depois de Cristo, Atanásio apresenta uma lista de livros canônicos do Novo Testamento, incluindo todos os 27 livros e apenas estes. E, finalmente, então, em 397, lembra que eu falei quarto século? Mesmo que lá no primeiro século a gente já tem uma lista de livros autoritativos que a igreja está usando, lá no quarto que isso é oficializado em concílio por parte de um grupo grande de igrejas. Então, em 397, no concílio de Cartago, a igreja reconhece oficialmente todos os 27 livros, né, e só estes como canônicos. E essa decisão é ratificada pelo concílio de Hipona em 413 ou 419 depois de Cristo. O que eu quero que você pegue na sua mente? O processo de formação. Então, a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, aí depois tem os apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Nós temos a edificação, a instituição e a edificação da igreja. Aí depois ali do ano 90 e pouco, com a morte de João, o último apóstolo que ficou vivo, a primeira geração ali de cristãos morre. Aí vem a segunda. Vem aqueles que vão pegar esse legado. E a partir desse momento, uma lista de livros usados pela igreja começa a ser difundida. Quando vai para o século II, começa a ter vários problemas. Um fala que um livro é inspirado, outro fala que é outro, começa a construir listas, heresias começam a tomar o seio da igreja, e a igreja fala, não, a gente precisa de um cânon. A gente precisa trabalhar por isso. E aí começa o trabalho, começa a avaliação, o discernimento. Isso vai pelo segundo e pelo terceiro século. E lá no finalzinho do quarto século, isso é oficializado, isso é constituído, batido o martelo. E ele fala, só esses
e apenas esses, e continua assim os 27 livros do Novo Testamento, tanto da Igreja Oriental quanto da Igreja Católica Romana, da Igreja Protestante. É assim que se dá nesse período da história. Nesse momento, nesse tempo todo, nós cremos que o Senhor estava preservando, cuidando e guiando o seu povo através daquilo que são os livros inspirados da boca do Senhor através dos autores humanos. Tudo bem, irmãos? Sim? Então esse é o primeiro, o testamento interno do Espírito, era o maior. Mas teve mais outros critérios. Tá? Teve mais outros critérios. Quais? Origem apostólica. Esse era um dos principais. Então, pelo lado humano, a origem apostólica foi, sem dúvida, o critério mais importante considerado pela Igreja para o reconhecimento da canonicidade do Novo Testamento. Assim como os profetas, né, no Antigo Testamento, eram a voz autorizada de Deus para o seu povo, e, de algum modo, todos os livros do Antigo Testamento têm uma origem profética, assim também a origem apostólica autenticava um livro como autoritativo e, consequentemente, canônico. Os apóstolos eram as testemunhas vivas e autorizadas pelo próprio Cristo. E aí você vai olhar para o Novo Testamento, você vai ver muito isso no desenvolvimento da igreja. Lá no livro de Atos, que é um livro de transição, você vê a presença do apóstolo é uma presença de autoridade. Ele andou com Jesus, ele viu o Senhor Jesus, ele foi comissionado. Então, quando o apóstolo chega na igreja, existe uma presença de autoridade ali. Né? Existe uma presença de autoridade. Então, a origem apostólica ela é essencial. A igreja olhou e disse assim, olha, o testemunho interno do Espírito Santo é o critério mais importante, e logo depois, pelo lado humano, tem a origem apostólica. Se um livro não veio de um apóstolo, se um livro não foi guiado, direcionado, né, amparado pelo testemunho apostólico, ele não deve ser aceito. Esse foi o entendimento da igreja naquele período, e por isso que esse é um critério tão importante. Fosse possível, né, provar que um determinado livro era de origem apostólica, isso seria suficiente para que ele seja reconhecido como canônico. Por outro lado, havendo dúvida quanto à origem apostólica, fatalmente um livro seria reconhecido. Haveria muita relutância, como realmente houve, graças a Deus, na aceitação da canonicidade de um livro. O fato é que todos os livros canônicos que nós temos no Novo Testamento, ou são de origem apostólica, não, de autoria apostólica, ou são de origem apostólica, no sentido de conduzidos por um apóstolo. Marcos, por exemplo, está ligado a Pedro, e durante a história da igreja foi até chamado de Evangelho de Pedro. Lucas e Atos provinham da autoridade de Paulo, onde Lucas estava ali, com Paulo sendo direcionado, guiado, vamos dizer, discipulado pelo apóstolo Paulo e autorizado também nesse sentido. E Tiago e Judas, como meio-irmãos de Jesus, que não criam em Cristo Jesus, é isso que a Escritura diz, quando Jesus estava em vida no seu ministério, mas que depois são testemunhas da ressurreição. Jesus aparece, eles veem Jesus, e eles se tornam líderes e missionários da igreja. Então você vai ver citação de Tiago como coluna da igreja, como alguém que não cria no Senhor Jesus, mas depois que Jesus ressuscita, e ele se converte, entende, e é então feito líder, coluna da igreja. Você vai ver isso lá no concílio de Jerusalém, não é? Primeiro concílio, lá no Novo Testamento, em Atos 15, onde o parecer de Tiago é um parecer autoritativo, e Judas também, como irmão de Jesus, que leva essa palavra para outras igrejas. Ele é tido como um missionário da história da igreja, que estava ali ensinando, né, as primeiras comunidades no Senhor, e também escreve um livro dizendo, olha, eu estou explicando, ensinando a igreja aqui, eu vi o Senhor Jesus, ele ressuscitou, e estou aqui como testemunha também da sua ressurreição. Então, esses livros, todos esses livros que vêm por autoria ou origem apostólica, são reconhecidos como canônicos, como inspirados por parte do Senhor. Por parte do Senhor. Estamos entendendo isso? Sim? Esse é o segundo. Então, vamos já para o terceiro. Conteúdo do livro, era um ponto importante também. O conteúdo do livro foi um critério essencial no reconhecimento da canonicidade. Não vai colocar um livro no Novo Testamento que o conteúdo do livro contradiga o restante das Escrituras. Isso é impossível. Então,
essa era um trabalho, um discernimento que a igreja precisou ter, ela precisou avaliar. Não, será que isso aqui, que está escrito aqui, vai contra outras partes, né, da própria Escritura? Porque se for contra, a gente não vai aceitar. Mas se for a favor, sim, é um critério importante junto com os outros. Então, livro algum da Bíblia está em desacordo com o padrão doutrinário e moral ensinado por Jesus e por seus apóstolos, que seria recebido como autoritativo. Foi assim que muitos escritos heréticos foram repudiados pela igreja, com base nessa regra. Que também muitos livros apócrifos foram rejeitados. O que são livros apócrifos, irmãos? Não inspirados, não canônicos. E por quê que fala esse nome, apócrifo? Porque a autoria do livro, porque a origem desse livro não é uma origem válida. Então, por isso que eles não são canônicos. Então, existiam apócrifos no Antigo Testamento, existiam também muitos apócrifos no Novo Testamento. Então, foram assim que muitos foram rejeitados. Eles olhavam para o livro e falavam, isso aqui não está com a simplicidade do ensino do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Isso aqui não está uma doutrina coerente. Isso aqui não é a ética que nós aprendemos de Jesus e de seus apóstolos. Isso aqui não é a ética que vem lá do Antigo Testamento. Isso aqui não pode ser aceito. Então, esse era um critério essencial. Por fim, deixa eu ver se é por fim mesmo. Por fim. Existem as evidências internas do Novo Testamento. O que são evidências internas do Novo Testamento? É o próprio Novo Testamento dando testemunho dos livros que seriam canônicos. O próprio Novo Testamento dando testemunho daquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus. Embora os critérios acima tenham sido decisivos, evidências internas do próprio Novo Testamento, quanto à inspiração e autoridade dos livros, revestem-se de especial importância. Então, pensa comigo. Primeiro a gente falou lá do testemunho interno do Espírito Santo. Ok? Aí a gente viu várias evidências históricas, né? Aí se não passar ali, o livro já cai. Aí você fala assim, passou um livro. Ok. Aí vai para a origem apostólica. Aí a igreja começa a ver. Não, a origem apostólica ensina... Não, isso aqui não está. Aí passou. Fala, vamos ver. Agora vai conteúdo dos livros. Conteúdo dos livros. Vamos analisar o conteúdo, vamos ver. Primeiro começou lá, agora aqui. Se tiver qualquer coisinha de desacordo, o livro caía. Se não tivesse, passava. Agora evidências internas. Mas vamos ver se o próprio Novo Testamento dá testemunho disso. Então, são critérios rigorosos, irmãos, que o Senhor, eu creio que o Senhor, através do seu Espírito, preservou e guiou a igreja, para que ela avaliasse, para que ela discernisse. E aí estão chegando nas evidências internas. Eita, Jesus. Voltou. É claro que se deve esperar, não se deve esperar, né, encontrar uma lista completa do cânon do Novo Testamento dentro do próprio Novo Testamento. Espero que você não tenha essa pretensão. E quem tem essa pretensão é muito infantil, né? Imagina, uma pessoa vai discutir com você. Se não tiver na própria Bíblia uma lista lá escrita por Paulo, eu não vou acreditar. Mas infeliz, como é que Paulo vai prever 50 anos depois daquilo que está escrevendo? Como é que um evangelista vai prever 30, 40 anos depois do que o... Não tem como, isso seria muito doido. E se tivesse lá, finalzinho do Evangelho de Mateus, olha, a lista dos livros são Mateus, Marcos... Aí você fala, não está certo. Não foi escrito no primeiro século isso aqui. Não foi. Isso aqui foi colocado depois. Aí a gente ia ter dúvida. Mas não tem que ter essa pretensão, né? Não é assim que Deus trabalha, apesar da gente muitas vezes querer isso. Tá? O lado humano da revelação, que é um instrumento, não é eclipsado pelo lado divino. Eu penso que muitas vezes a gente está ali no estudo da teologia e a tentação do nosso coração é pensar assim, poxa, Deus poderia ter deixado mais claras as coisas, né? Você não já pensou assim, não? Sim. Os honestos falam sim. Tipo assim, Deus poderia ter dado mais um livrinho depois de Apocalipse, tipo um apêndice, para resumir algumas questões e problemas que nós temos. Né? Para resumir, mas só que não é assim que Deus age. Né? Não escutem o Edir Macedo. Não é assim. Não caiam no evangelho da prosperidade. Senhor, me dá mais uns princípiozinhos aí. Regras para ter um bom casamento. Faça... Não é assim.
Apesar de que muitas vezes a gente quer. Como criar os filhos e eles serem crentes para a vida toda. Essa seria bom demais, né? Como nunca errar na criação de seus filhos. E às vezes o nosso coração quer isso. Às vezes o nosso coração quer. Mas essa não é a forma que Deus age. Essa não é a forma. E não é a forma que Deus age na Bíblia também. O lado humano da revelação, e nós vimos isso aqui na doutrina da inspiração, ele não é eclipsado pelo lado divino. Né? Aí eu coloquei 3 pontos ali. Não é assim na inspiração das Escrituras, elas não são pneumatografadas. Eu acho que está errado ali. Era para ser pneumatografadas. Mas pode ser pneumagrafadas também, que está aqui no material, pneumas grafadas. Então, isso. Não é que Deus chega e simplesmente fala, vai lá, o autor humano está ali, só vai escrever ali o que Deus ditou. Não é assim. Não é assim na preservação das Escrituras. Elas não são pneumapreservadas. Como se o Espírito Santo pegasse e falasse, daqui. Quando vocês resolverem esse problema de vocês, eu devolvo. Prontinho. Não, mas Deus trabalha na história. Deus trabalha na história. E essa talvez seja uma das nossas grandes dificuldades. É discernir o agir de Deus na história. Porque a gente fala, mas tem tanto problema, pastor. Tem mesmo. Tem problema porque é coração humano. É coração humano agindo. Mas tem tanta confusão. Realmente teve tanta confusão. Teve tantas divergências. É verdade, teve tantas divergências. E é dessa forma que a providência de Deus atua. Você já leu a Bíblia, por exemplo? Você já olhou lá para a história da redenção no Antigo Testamento? Já viu? Deus pega Abraão, aí Abraão é todo certinho, né? Faz tudo certo. Aí Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, olha só, eu vou te dar uma descendência. O que Abraão faz? Abraão faz o que você faria, confia completamente. Né? E diz assim, nossa, eu vou esperar. Eu vou esperar, por quê? Porque é isso que Deus falou. Aí Abraão olha assim, minha mulher é estéril, mas tem Agar. Deixa eu dar um jeitinho nisso aqui. Aí Sara ainda incentiva, Abraão, é isso, cara. É isso. Aí vai lá, tem relações com Agar, tem um filho, Ismael. Aí Deus fala, não era isso que eu queria. Eu vou te dar um filho. É por meio desse que eu vou fazer. Aí Deus vai dar Isaac e a história continua. E é Isaac. Isaac dá tudo certo, né? Isaac tem quem? Jacó e Esaú. Jaú, juntei, né? São gêmeos. Aí Isaac tem Jacó e Esaú, né? Aí Deus diz o quê? O mais moço vai servir o mais velho vai servir o mais moço. Ele vai ter proeminência. Deus já tinha falado. Mas aí o ser humano quer dar um jeitinho, né? Aí Jacó fala, deixa eu roubar aqui o negócio. Deixa eu dar um jeito nas coisas. E aí vai lá e a mesma coisa. Aí problema de novo. Aí em Jacó resolve os problemas, né? Irmãos que não brigam, pai que não tem favoritismo, né? Tudo dá muito certo. Não, de novo errado. 12 filhos. Briga, confusão. Os irmãos vendem José para o Egito. E é um negócio doido. E impressionante, a linhagem prometida não vai seguir por meio de José. Olha só. José, ele atua na preservação da vida. Mas a linhagem não é por meio dele, é por meio de quem? Judá. E Judá faz tudo certo, né? Eita! Pô, pastor, que depressão essa história. Aí Judá vai, se deita com prostituta, faz coisas que não devia fazer, mas é por meio dele que a linhagem segue. E Tamar está na linhagem de Cristo, olha só que coisa. Olha lá. Juntamente com Raabe e outras pessoas mais. E Deus vai trabalhando, irmãos. E Deus vai trabalhando. Nosso coração às vezes não quer isso. A gente queria uma história mais limpinha. Só que sabe qual é o problema, Márcio? É que você não é limpinho. Então, se você não é limpinho, e se eu não sou limpinho, como nós vamos querer ter uma história limpinha? Só tem um que foi limpo, e é Ele que nos limpa. É para lá que a história progride, e é por isso que Deus trabalha assim. Então, teve dificuldade? Teve. A gente precisa discernir bem? Precisamos. Mas Deus não age da forma como muitas vezes nós gostaríamos. Que é, faz aqui, bota aqui pra gente, deixa aqui no outdoor escrito o que a gente tem que fazer, e é isso. Não é assim que o Senhor age. Então, por fim, não é assim também com o cânon. O cânon não é pneumacanonizado. Como se o Espírito não utilizasse o ser humano para
fazer as coisas acontecerem. Deus está trabalhando na história através de pessoas que são fracas e falíveis. Mas o Senhor vai continuar, Ele vai guiar o seu povo, Ele vai concluir a sua obra. É isso que nós entendemos. O elemento de fé permeia toda a Bíblia, né? Talvez você vai ter todas essas aulas aqui, e aí no final você vai perguntar assim, mas pastor Jones, nós não aceitamos a Bíblia pela fé? Eu vou falar, sim, exatamente. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a fé, o testemunho do Espírito em nossos corações, nós não creríamos. É simples. Isso não quer dizer que nós não podemos argumentar, trazer boas evidências, como tem feito na pesquisa manuscritológica, na pesquisa histórica, aí analisa as fontes, os manuscritos, analisa a história, e se tem ótimos estudos sobre isso. Mas é claro que no final das contas é por meio da fé, porque a fé permeia toda a vida cristã, inclusive a aceitação da Escritura. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a convicção de fatos que, se não vêm, nós cremos. Nós cremos. Por isso que o Senhor precisa tocar nos corações. Isso, entretanto, não significa de modo algum que os autores dos livros do Novo Testamento e seus primeiros leitores não tivessem consciência da inspiração do cânon. Não é porque não tem uma lista lá que Paulo fez, que Tiago fez, que João fez, que eles não tinham consciência do que estava sendo escrito ali. Alguns, muitas vezes, afirmaram com muita autoridade o que estava sendo dito. Por exemplo, você já olhou o apóstolo Paulo lá, escrevendo as suas cartas, como ele se refere? Olha, por exemplo, deixa eu ver se eu botei Gálatas. Como é que Paulo... Qual é o tom de Gálatas? O tom de Gálatas é assim? Então, desculpe incomodar o silêncio da sua viagem, mas o apóstolo vem aqui para dizer para vocês que, olha, toma cuidado aí, né, com esse evangelho que tem surgido aí no meio da igreja, porque vai que, né? É assim que ele fala? Ele fala, olha só, se vocês seguirem isso aí, vocês são anátemas. O evangelho que eu entreguei para vocês não é meu, é de Cristo. Eu estou passando. Então a autoridade não é minha, é de Cristo. É isso que ele diz. Abre sua Bíblia que você vai ver. Talvez você esteja duvidando de mim, né? Abre aí. Gálatas 1:8. Olha só o que diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Aí olha só o 12 e o 13, que ele diz. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Destruí-la. Na verdade, eu quero que a gente leia o 11 também. Olha o 11 aí. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. A ideia, o entendimento de Paulo no que ele está escrevendo, é que ele não está simplesmente escrevendo a palavra dele. Ele está falando da palavra de Deus. Ele está passando a palavra de Deus. Então, a consciência da inspiração já estava ali. Apesar de não ter uma lista de livros ali no final das cartas pastorais, ele estava entendendo, eu estou falando a palavra de Deus, vocês têm que considerar. Ah, Paulo, a gente não vai considerar não, porque é você que está falando. Não foi um sobrenatural aqui que veio e falou comigo. Não, mas isso aqui é a palavra do próprio Deus. Vocês têm que seguir. A gente tem isso em outros momentos também. Abre aí a sua Bíblia nessas duas passagens. Um abre em 1 Tessalonicenses, outro abre em Colossenses. Quem pegou pode ler. Quem pegou esses dois textos pode ler. Levanta a mão, na verdade, né, para chegar a coisa aí. Microfone. Lê aí. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. E Colossenses? Quem pegou Colossenses? E depois de esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Por que eu estou colocando essas duas passagens aqui? Porque algumas pessoas elas argumentam o seguinte, não, Paulo estava escrevendo aquilo ali, ou João estava escrevendo aquilo ali, era só para aquele contexto ali, não era para outras igrejas.
E aí você vai ver no próprio texto bíblico evidência de que o apóstolo está mandando, não, você lê em outras igrejas, leve para outras igrejas, leia para outras pessoas, leia para outros irmãos. Isso aqui é autoritativo. Não é só para um momento ali da época, é para outras pessoas também. Isso é o que eles mesmos dizem, né? Em outras situações, em que eles testemunham que as palavras escritas no livro são palavras do próprio Deus. Abrem esses textos aí. 1 Tessalonicenses 2,13. 2 Pedro 3,15, 16 e 1 Timóteo 5, 18. Cada um abrindo em um texto e levantando a mão para ler. Aqui, ó, Milena, depois Malu, já está no jeito. Lê aí. O que diz 1 Tessalonicenses? Esse texto é muito legal. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Olha que texto legal. Paulo está dizendo, vocês estão bem, sabe por quê? Porque vocês acolheram o que a gente falou como palavra de Deus. E a verdade disso está atuando eficazmente em vocês. Você está produzindo frutos. E produzindo frutos nos que creem. Olha a fé aí. O testemunho do apóstolo ali, 1 Tessalonicenses. Malu aqui. Já está. Vai, Malu. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o testemunho de Pedro, considerando que Paulo está escrevendo como Escritura. Escritura. E agora, por fim, um exemplo muito legal também. 1 Timóteo 5,18. Ninguém pegou 1 Timóteo? Não tem? Já foi. Só as mulheres hoje, que isso, hein? Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aí você lê o texto e fala assim, poxa, pastor, mas tinha um texto mais legal, não? Entendi. Sabe o que é legal desse texto? É que em Timóteo aí, Paulo está citando Deuteronômio 25,4 e Lucas 10,7, e dizendo assim, como declara a Escritura. Ele está pegando uma passagem do Antigo Testamento, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e está pegando uma passagem escrita pelo evangelista, o trabalhador é digno do seu salário. Está dizendo assim, Escritura. Os dois são Escritura. Então, o próprio testemunho do Novo Testamento mostrando isso, né? Que naquele momento eles já consideravam isso como palavra do próprio Deus. Essas evidências internas são essenciais. Durante a semana, o Fábio ele me mandou um vídeo, né, que mostra um gráfico de referências cruzadas na Bíblia. Eu até tinha dito a ele que eu separei para trazer para os irmãos e eu esqueci. E eu esqueci de novo. Olha que coisa boa. Vou ver se eu trago na semana que vem. Mas é um gráfico, ele foi criado recentemente, com a tecnologia que a gente tem, que mostra as múltiplas referências na Bíblia, em todos os livros. É um gráfico colorido, assim, cheio de arcos. E traz isso. São mais de 30 mil referências de um livro fazendo referência para o outro, de um personagem fazendo referência para o outro. Mais de 30 mil. Se eu não estou enganado, são 34 mil, mais ou menos. E aí mostra a forma como a Bíblia se conecta. Texto citando outro texto, referência citando texto, não sei quantos mil anos, do primeiro escrito até o último, e nada se contradizendo, na verdade, tudo se conectando. É isso que a gente está querendo dizer aqui, são as evidências internas da própria Escritura. Vou ver se na semana que vem eu trago, se vocês merecerem. Vou passar isso aqui mais rápido, tá? Como eu disse, tiveram alguns livros que foram disputados, tá? Disputados no sentido de que a igreja ficou com dúvida para aceitar alguns livros, né? E precisou de bastante avaliação, discernimento, testemunho de um grande corpo de cristãos, de igreja, para que isso fosse levado adiante. Graças a Deus, o Senhor guiou tudo isso e nós temos os livros ainda na nossa Bíblia. Eu coloquei um ponto aqui que a igreja precisou ter discernimento,
algo que não houve, por exemplo, na Igreja Romana, com relação ao Antigo Testamento. E depois da tradução lá da Vulgata, muitos livros apócrifos foram colocados dentro do cano, que não eram para ser colocados. Então, eu só dei esse exemplo aqui. Mas quais foram os livros que foram disputados? Hebreus. E hoje aqui eu tenho quem foi o autor de Hebreus, olha só. Mentira, gente. É mentira. Vocês têm que estar ligados com isso. Nós não sabemos. Mas a dúvida de Hebreus era com relação à autoria e o estilo, né? Muitos lá no início da igreja, eles atribuíram a Paulo a escrita do livro de Hebreus. Só que depois foram ver e falaram, mas não parece com Paulo, não parece com o estilo de Paulo. Então, quem foi que escreveu, né? E depois eles viram que sim, o livro tinha uma origem apostólica, apesar de nós não termos certeza absoluta de quem o escreveu. Mas isso foi disputado e foi dúvida ali. Mas depois foi conferido e falou, não, esse livro é canônico e não dá para a gente tirar ele daqui. Tiago também, né, numa aparente discrepância de doutrina e na autoria também. Então a igreja ficou assim, esse negócio aqui das obras, eu falei disso já, né? Esse negócio aqui das obras, isso aqui não vai dar muito certo, esse negócio que o Tiago está falando aqui. Então teve uma dificuldade de entender. Depois eles viram que o Tiago não estava falando de salvação por obras de forma nenhuma. Na verdade, ele está dizendo como obras consequências da salvação. E a autoria também. Que Tiago é esse? Tem muito Tiago na Bíblia, né? Que Tiago é esse? No final das contas, viram que é Tiago, meu irmão de Jesus, uma das colunas da igreja de Jerusalém. Por isso que ele está lá. 2 Pedro também foi disputado, por conta da diferença de vocabulário e estilo. Eles pegavam 1 Pedro e falavam assim, esse grego aqui é muito simples, é muito simplório. Por que 2 Pedro está com esse grego mais rebuscado? Por que está dessa forma aqui? E aí a igreja ficou meio assim, em dúvida. Depois viram que Pedro poderia ter se valido de um amanuense, né, para escrever o livro, isso pode ter melhorado o estilo, e de forma nenhuma isso contradizia o testemunho apostólico e doutrinário daquele livro. Judas e 2 e 3 João, pelo tamanho, pela importância relativamente menor e pela natureza mais especial. Pessoal, quando eu falo importância relativamente menor, irmãos, não é que o livro não é importante, mas é que o livro era pequeno. E o corpo de doutrina dele era pequeno também. Então a aplicação dele em muitos lugares era mais restrita, né? Só é por isso, não é porque não é palavra de Deus ou coisa do tipo. Depois a igreja viu que não, que apesar de serem pequenos, apesar de serem muito pessoais, eram inspirados pelo Senhor, eram de origem apostólica de alguém que testemunhou e foi comissionado pelo Senhor após sua ressurreição, deveriam ser aceitos sim. E por fim, Apocalipse. Foi o último livro, né, a ser escrito e reconhecido. O último livro a ser escrito, perdão. E o que ficou na dúvida foi a origem apostólica. Falou, mas como que João escreveu esse negócio aqui? Se ele escreveu um evangelho, escreveu cartas, e nada disso se parece com o Apocalipse. Essa era a dúvida. Um tanto de imagens, o trono que sai relâmpago, que não sei o quê, a besta que sai do mar com não sei quantos chifres, não sei quantas cabeças. O que João está querendo dizer, né? Então eles ficaram na dúvida, mas depois também reconheceram que o livro era inspirado. Então esses foram livros disputados. É claro que essas dificuldades são aparentes, a relutância por parte de alguns em reconhecer essa canonicidade não deve ser visto como algo depreciativo, pelo contrário. A dúvida deve ter visto como algo bom. A dúvida gerou ortodoxia. Nós não sabemos, nós precisamos de discernimento, avaliação. E aí foi tempo ali. E isso gerou ortodoxia. Sabe qual que seria o pior caminho? Ninguém tem dúvida de nada. Como numa seita. Sabe? Que alguém chega e fala, é assim. Quem assistir jogo do Flamengo domingo vai para o inferno. Tá vendo? O Fábio já participou dessa seita. E ninguém discute, ninguém fala nada. Não tem discussão. Isso não é o caminho da ortodoxia. Então teve dúvida, que bom que teve. Que bom que teve tempo para avaliar e que bom que o Espírito Santo guiou. Graças a Deus, graças a Deus. Né? Todos encontraram um lugar seguro porque era do cânon. Só para mencionar, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, alguns dos principais apócrifos, o presbitério da igreja adverte, não faça o seu devocional baseado nesses livros. Tá? Por favor, não vai querer... Nossa, um livro novo. Só para você saber. Existiram muitos evangelhos escritos, muitos. Eu coloquei alguns ali. De Tomé, de Pedro, da infância de Tiago, proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria e muitos outros.
narrando a vida de Jesus. Não passaram nos critérios. Não passaram nos critérios. Tiveram muitos atos dos apóstolos, de André, de Paulo e Tecla, que foi uma discípula que foi convertida por Paulo, de Pedro e de outros. Não passaram nos critérios. Tiveram vários apocalipses, de Paulo, de Pedro, de Tomé, não passaram nos critérios também. E tiveram outros apócrifos, como o pastor de Hermas e o de Daquê, que eu falei, que foram utilizados pela igreja, não como canônicos. Não como canônicos. Como instrução, como material devocional, como escrito por bons teólogos que abençoaram a igreja. Não como canônicos. Por isso que não está aí. Por isso que não está aí. Tá? A conclusão, eu escrevi muito texto, irmãos. Ó, tem muito texto. Vai estar lá no artigo, você vê depois. Tá? Mas a suma é: a Escritura é confiável. Essa é a suma. O Novo Testamento é digno de confiança. Nós podemos basear nossa vida através dele. Essa é a suma. Tá? Algumas recomendações para vocês. Os 2 livros da ponta são mais devocionais. Por que confiar na Bíblia, do Greg Gilbert, e o Sola Escritura, do Paulo Anglada. Os 2 do meio são mais técnicos, são grandes. Tá? Merece confiança o Antigo Testamento, merece confiança o Novo Testamento. Então, o conteúdo que eu tratei aqui, você vai encontrar nesses livros e muito mais. São recomendações que eu trouxe aqui para os irmãos. Sua tarefa é ler a parte 2 do artigo. E semana que vem tem perguntas e respostas. Então, por favor, se você tem alguma pergunta, manda para mim ou para a secretaria da igreja, que vamos estar compilando isso e tratando na próxima semana. Tudo bem?